Falar sobre o Departamento de Arquitetura em Coimbra é, para mim, sempre muito fácil e difícil ao mesmo tempo, porque tenho uma ligação muito forte, sentimental, afetiva, com o Departamento, que foi onde eu estive praticamente desde o primeiro momento. Nos 700 anos da Universidade, mais ou menos, ia-se começar aquilo que agora se comemora, que são os 25 anos do Departamento de Arquitetura. E para mim era fundamental que se percebesse quanto importante era para a Universidade e para a cidade de Coimbra a criação, a fundação de um curso de arquitetura na Universidade de Coimbra. Coimbra tinha tido há pouco tempo um desenvolvimento incrível nos anos 60, 70, 80, por aí fora, desordenado, trágico, de alguma maneira muito gravoso para a imagem da cidade, e de facto sentia-se que faltava ali qualquer coisa importante, que fosse uma espécie de um espírito crítico permanente sobre as questões do desenvolvimento de Coimbra e da sua conformação contemporânea. E eu penso que este consenso generalizado entre arquitetos, gente ligada à universidade, gente em geral, gerou realmente uma vontade de fazer um curso de arquitetura, tanto mais que, além do mais, Coimbra tem uma tradição em termos de construção da arquitetura, de qualidade da arquitetura e até de inovação da arquitetura, sobretudo à volta das questões da universidade e do seu crescimento e da construção dos colégios universitários, etc., que fazia impressão que não tivesse sequência e que houvesse uma espécie de incultura dentro da universidade sobre as questões da arquitetura, como se elas não fossem centrais. A Universidade de Coimbra é uma universidade que, desde o Renascimento, ensinava as artes. Só que as artes no Renascimento eram a medicina, a filosofia, enfim, outras formas de conhecimento, que de facto eram consideradas artes. E ainda hoje é muito curioso esta história do gênio e da arte, que não tem que ser só a arquitetura, nem sequer só as artes visuais. Mas o que é interessante é que, quando se inicia este processo, daquilo que eu chamei um renascimento ou uma refundação da universidade, iniciam-se os 25 anos do Departamento de Arquitetura, que, para o bem e para o mal, apesar de, na arquitetura, haver uma certa consciência de que nunca houve um reconhecimento total por parte da universidade da importância desta fundação, eu, apesar de tudo, acho que hoje, quando se olha para trás, percebe-se que os últimos 25 anos, se não tivesse havido o Departamento de Arquitetura e uma interação nem sempre pacífica entre o Departamento e a Universidade, provavelmente as coisas não estariam exatamente como estão. Realmente a dificuldade de colocação da arquitetura é muito difícil, porque a arquitetura é arte, em primeiro lugar, não temos qualquer dúvida. Também precisa da ciência e da tecnologia, precisa da história, precisa das humanidades, e, portanto, é provavelmente o curso mais... provavelmente a disciplina mais difícil de entender, porque é muito facilmente dissociável numa soma de disciplinas, o que realmente é extremamente perverso em relação ao exercício da nossa profissão. O Departamento de Arquitetura começou por funcionar como uma espécie de... A nossa ideia que tivemos na fundação do curso é que Coimbra, como está num centro, havia dois polos importantes, que era Lisboa e Porto, que tinham duas escolas importantes de arquitetura, que inclusivamente tinham relações muito tensas e muito difíceis. Havendo muita gente de Lisboa, a melhor gente de Lisboa pode-se dizer que estava fora da Escola de Lisboa, e a nossa ideia, no princípio, quando pensamos constituir o corpo docente, é que o corpo docente devia ser constituído por gente da Escola do Porto, como é evidente, e essa gente, que a gente diria da verdadeira Escola de Lisboa, que nunca chegou a ser institucionalizada na escola. E foi por isso que os nossos primeiros convites foram feitos a pessoas de... Nós estávamos garantidos, porque éramos fundadores, digamos, o arquiteto Távora, Domingos Tavares, e eu próprio,
porque éramos fundadores e, portanto, a carretaria levaríamos para lá, com certeza, a gente do Porto, mas os nossos primeiros convites exteriores foram realmente a pessoas de Lisboa, e por isso foi convidado o arquiteto Rolestes, foi convidado o arquiteto Gonçalo Birne, foi convidado o arquiteto Tito Figueiredo, o Teinha, o Cabrita, enfim, foi convidado uma quantidade de gente de Lisboa, e aquilo era uma espécie de uma plataforma maravilhosa, era e é, uma espécie de uma plataforma maravilhosa de entendimento do que é a arquitetura e do maravilhoso que é o seu exercício e o seu ensino.